Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44. Profeta Ezequiel, capítulo 44. Isto é uma palavra revelada. Das muitas vezes que li este livro, nunca obtive esta interpretação e este entendimento, porque vi diante de Deus uma urgência para a igreja de Cristo, para os que aqui congregam e cultuam a Deus. E eu peço que, por gentileza e reverência, esta santa palavra, que é luz para nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, que você fique atento, procure entender, absorver essa mensagem, porque Deus, quando fala, Ele está dando vitória. Amém? Os que encontraram já glorifiquem. Enquanto isso, quero deixar algumas considerações. Feliz mais uma vez por estarmos juntos, cultuando ao Deus de Israel, ao santo e verdadeiro, que vive e reina para todo sempre, terminando este fim de semana na presença, em adoração àquele que vive. Isto é maravilhoso. Os que já estão com suas Bíblias abertas, capítulo 44, nós leremos os versículos 9, 10 e 15. Grande é o Senhor Deus. Amém? Façamos a leitura. Versículo 9, capítulo 44. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Versículo de número 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Versículo 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Amém? Bíblia no banco, vamos orar. Vamos combater contra todo mal que queira se levantar contra a palavra. Graças a Deus. Pega na mão do seu irmão neste momento. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Mãos dadas, fecha os olhos. Aqui não importa se a gente é pastor, se é obreiro, todo mundo aqui é adorador. E se todo mundo contribuir, adorar e buscar ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar de uma forma tremenda, amém? Seja instrumento de bênção, me ajude nessa noite, eu te peço. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és santo, e a Ti convém santidade, honra e louvores. Deus, eu te peço que neste momento o Senhor visite, ó Deus, as nossas vidas, nossos corações, nossas mentes. Nos abençoa, ó Deus, com a palavra que liberta, que dá vitória, que transforma, que abre os nossos olhos e destrói os nossos inimigos. Eu peço a bênção sobre esta igreja, eu peço a bênção sobre cada vida. Toma as crianças, toma as almas, todo espírito enviado para dispersão, incomodação, inquietação, ou seja, qual for a forma que ele queira usar para atrapalhar esta reunião, eu te peço, Deus, queima já todo demônio, todo espírito enviado, toda potestade, limpa os céus e nos abençoa com a Tua santa e doce presença. Espírito Santo, faz como Tu queres, opera neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê, glorifique, aplauda ao Senhor, diga aleluia a Ele. Pode se assentar no seu lugar.
Graças a Deus. Um pouquinho mais baixinho, se possível, ali no teclado, fazendo o favor. Irmãos, quando eu estava em oração e leitura da palavra, o Espírito Santo me disse urgentemente: fala à minha igreja sobre algo espiritual. Eu quero abrir os olhos deles. Eu quero dar visão de águia ao meu povo. Eu sei que hoje é domingo, a maioria das pessoas aqui ficaram com suas famílias, comeram, se divertiram, se alegraram, tiveram momentos de comunhão, de bênçãos que Deus trouxe. Mas agora é hora de voltarmos ao Espírito, voltarmos às coisas espirituais. E quando eu leio este texto, eu lembro de tudo aquilo que o Senhor Deus me falou, de tudo aquilo que Ele pediu, ou melhor dizendo, ordenou a mim, para que fosse falado nesta reunião a cada vida, a cada um que já tem maturidade suficiente para entender a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que nós vemos aqui 3 classes de pessoas. Diga assim, 3 classes de pessoas. Diga assim, nós vemos aqui o templo. Eu não ouvi, nós vemos aqui o templo. Eu quero que a igreja participe, porque só quem veio aqui para perder tempo glorifique a Deus. Quem veio para cultuar o Senhor dos Exércitos, diga aleluia. Ah, então vocês estão brincando com a minha cara, agora vocês responderam, né? Então diga assim, 3 classes de pessoas. Diga assim, um templo e um Deus justo. Olhe para cá. Nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele fora levado entre os cativos da Babilônia. Das 3 levas que houveram, ele estava no meio de uma delas, e juntamente com sua esposa foi parar na Babilônia, ali junto ao rio Quebar, onde ele teve as maiores revelações de Deus, onde ele teve um maior encontro, porque antes ele era de família sacerdotal, filho de Buzi, tinha linhagem de sacerdote, de oferecer sacrifícios, interceder pelo povo. Mas depois de um sofrimento iminente, depois da destruição do seu coração por tudo aquilo que estava acontecendo, ele descobriu que tinha uma chamada de profeta. E quando ele descobre a chamada de profeta, ele associa que o profeta de Deus, ele sofre, que o profeta de Deus passa por humilhações, que o profeta de Deus muitas vezes é mal compreendido. Por quê? Porque o profeta de Deus, antes dele ser profeta, ele tem que, no mínimo, sentir um pouquinho do que Deus sente. Então, quando nós olhamos para esses homens como Ezequiel, Isaías, Jeremias, homens que tiveram vidas de muitas dores e sofrimentos, nós entendemos que como um profeta vai falar da parte de Deus, se ele não sabe o que Deus está sentindo ou o que Deus está pensando. Por isso que Jeremias apanhava, era humilhado, porque Deus dizia para Jeremias: isso que você passa com esse povo é o que eles querem fazer comigo e não podem, porque eu estou no céu e sou eterno. Mas daqui a alguns milhares de anos, quando eu descer no meu filho, eles vão fazer tudo o que eles querem comigo. Quando Oséias casa com uma prostituta, Deus está dizendo: é isso que eu quero que você pregue para o meu povo, porque você está sentindo na pele que o meu povo é um povo prostituto. Dá glória a Deus da igreja, mas lá fora adora tudo que é tipo de Deus. Não conseguem me honrar, não conseguem se guardar em santidade. E quando o profeta Ezequiel está sendo levado cativo, vê o templo destruído, Deus está dizendo: eu estou destruindo o templo, porque eles já destruíram o templo espiritual há muito tempo. Só um pouquinho mais baixo, porque vai ficar um pouquinho mais alto que a minha voz. Então Deus está dizendo: o povo que se chama pelo meu nome destruiu o ambiente de adoração. Quando o templo físico é destruído, Deus está levando para o sentido espiritual e dizendo: eu preciso de fazer um novo templo, eu preciso de fazer uma nova casa, eu preciso de tudo novo, novos levitas, novos sacerdotes, um novo povo, um novo coração, uma aliança. E aí o profeta Ezequiel, no fim do seu livro, ele tem a visão de um templo.
Ele vê um templo e Deus mostra para ele os compartimentos, a medida, a simetria, o material a ser usado. Tudo é mostrado para o profeta, até o momento que Deus fala para ele: agora eu te mostrei o templo, e nesse templo não vai acontecer o que aconteceu no templo passado, porque no templo passado houve muitas coisas que entristeceram o meu espírito. Agora nesse templo eu quero separar as pessoas, e eu quero separar aqueles que vão poder entrar e aqueles que não vão. E o Senhor já está mandando dizer à igreja: estar aqui não é suficiente. É muito fácil eu estar dentro desta casa, fisicamente falando, geometricamente falando, mas espiritualmente, porque Deus é espírito, eu estar fora do templo. Eu vou explicar melhor. Olha aqui para mim, tenta entender. Existe o mundo físico, pega aí o nome do seu irmão e fala para ele: existe o mundo físico. E diz: existe um mundo espiritual. Agora fala assim: o mundo físico tem dimensões, mas o mundo espiritual não tem dimensões. Então diz para ele assim: nesse momento, no mundo físico, você está dentro de uma loja, de um lugar específico. Mas espiritualmente, aonde você está? Agora olha para cá, eu creio que você vai entender melhor. E quando eu falo de espírito, eu falo de algo que transcende o mundo normal. Falo de coisas metafísicas. Assim como o Espírito Santo é entronizado, Deus é adorado pelo mundo espiritual e reflete no mundo físico. Demônios, principados, potestades também podem ser adorados pelo mundo espiritual. E esses demônios, eles só podem entrar na vida de alguém por uma porta espiritual. Eu vou citar o exemplo melhor. Satanás quer destruir a nossa família. Ele quer destruir os nossos lares, nossos casamentos, nossos filhos. Você já viu algum demônio bater na porta da sua casa com o chifre vermelho, pegando fogo, fedendo a enxofre, e dizer: me empresta essa jovem porque eu quero levá-la para a prostituição? Você nunca viu isso e nem vai ver, porque se você visse, você falar: é claro que não, eu não vou deixar você, Satanás, levar minha filha para a destruição. Mas pelas portas espirituais nós convidamos ele a entrar dentro da nossa casa. E que portas espirituais são essas? Eu vou resumir para você entender o mundo espiritual. Se chama entretenimento, cultura. Satanás usa do meio da cultura, do entretenimento, para, pelo mundo espiritual, atingir as nossas vidas no mundo físico. Então aquele demônio que não bate na porta da sua casa, ele entra como? Um programa de televisão, num site de internet, numa página de Facebook. Você está dizendo: minha casa está trancada e protegida, o diabo não entra. Mas dentro de um aparelho celular, as nossas famílias estão se prostituindo, adorando a outros deuses, e o diabo está levando a nossa família, porque espiritualmente nós não estamos na casa de Deus. Então estamos desprotegidos. Eu nunca vi uma geração de adolescentes tão carnais como agora. Filhos desobedientes a pais, a mães. Não querem servir o pai, não querem servir a mãe. Foge de casa para não trabalhar, para lavar uma louça, para ficar se esfregando em esquina, se esfregando nas noites escuras. Eu nunca vi uma safadeza dessa no nosso meio. E eu vou falar aqui porque Deus mandou falar. As pessoas estão se entregando para o diabo de qualquer maneira, sem nenhuma resistência. E aí eu vejo que fisicamente há corpos aqui, mas espiritualmente a igreja está quase vazia. E nesse novo templo, espiritualmente, Deus mostra ao profeta: eu vou separar 3 classes de pessoas. E a primeira ordem, Deus diz: os estranhos no meio do meu povo, que são os incircuncisos de carne, os incircuncisos de coração. Pessoas que são estranhas. O próprio Jesus disse isso.
Ele diz que naquele grande dia pessoas vão dizer: eu estava na sua casa, eu participei dos cultos, eu até expulsei demônio. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu estou me arrepiando porque sei que Jesus está voltando e muitos estão dormindo. Pastor, mas eu estava no meio dos jovens. Fisicamente você quis enganar os homens, você quis dar uma aparência de que é bonzinho, de que é santinho, mas no fundo não tem nada disso. É um lobo, é uma loba sedenta pelo pecado, pela imundícia, por aquilo que desagrada aos olhos de Deus. E aí sim eu posso dizer que é possível você estar aqui com o corpo, mas o seu espírito está na prostituição, está no vício, está na desobediência, no pecado. E eu já vou logo dizer o que Deus mandou dizer. Ele falou: esse tipo de pessoa não entra. Agora acabou. Antigamente fazia o que queria, prostituía, bebia, desobedecia. E agora não. Agora tem uma divisão. Quem é estranho não entra. Eu não conheço o seu coração. A igreja está cheia, eu não sei o seu coração. Eu não sei aonde você está espiritualmente. Isso é dever seu saber. Mas infelizmente há pessoas que para Deus são como estranhos. Deus está no altar, Deus está marcando a reunião, mas ele diz: o estranho não entra. Há uma segunda classe. Ele viu pessoas que receberam cargos, levitas, obreiros, ungidos do Senhor, que não valorizaram aquilo que Deus tinha de grande para eles. Eu estava vendo uma mensagem ontem, e eu lembrei, porque eu também já havia pregado uma mensagem similar, e eu achei interessante a conjectura na chamada de Saul, quando ele vai procurar as jumentas. E eu vendo esse pregador pregando, eu lembrei de uma pregação que eu mesmo fiz, e ele dizendo que Deus esconde as jumentas e Saul vai procurar. E ele diz que Deus tinha um reino para Saul, tinha para fazer dele rei, mas Saul estava atrás de jumentas, e Deus teve que esconder as jumentas. Por quê? Porque se Saul achasse as jumentas, ele voltava para casa feliz. Então Deus teve que esconder as jumentas para que ele achasse o profeta, e o profeta abrisse os olhos dele e dizer: ei, para de querer jumenta, porque eu tenho muito mais para ti, homem. Eu tenho um reinado para a sua vida. E infelizmente muitos dos que têm chamada dentro da casa de Deus trocam a beleza da sua chamada pelas jumentas. Pastor, não estou entendendo nada. Jumenta na época era um animal que levava carga, levava pessoas, era necessidade, era luxo, era um bem material. Pessoas estão trocando o Senhor Deus, a sua chamada, pelo aquilo que elas querem na terra. Eu falei aqui, tem pessoas aqui que só estão aqui até o dia que receber aquilo que querem. No dia que receberem, vão embora. Aí você fala: esse pastor, ele é fatalista, ele é cruel. Não, é porque é o propósito do seu coração. Você não ama a Deus, você está aqui pelo que ele pode te dar. Então a consequência é isso: quando você receber, você vai largá-lo e vai perecer. Porque essa é a verdade, foi o que você estabeleceu, é o seu alvo. Porque a gente é aquilo que a gente determina ser, a gente é aquilo que a gente sonha, a gente é aquilo que a gente escolhe como propósito de vida. Mas eu sei que Deus ainda conhece pessoas diferentes, que têm propósitos de estar com Ele. Tem gente que Deus não escondeu a jumenta, foi embora. Achou a jumenta, foi embora. E Deus está falando aqui que tem gente aqui atrás de jumenta, pastora. Ai, a jumenta é minha. A jumenta é minha, me dá a jumenta. Aí Deus teve que esconder, permitiu rebuliço assim, porque se ele dá a jumenta, a pessoa troca ele pela jumenta.
Quanta falsidade no nosso meio. Mas o Deus justo diz: eu tenho uma consequência para esse tipo de povo. Versículo foi o que eu li, o 10. Eles levarão sobre si a sua iniquidade. Um levita, ele começava o seu ofício aos 18 anos. E aos 18 anos o que ele fazia? Servia no átrio. Os demais levitas, por nascer da tribo de Levi, podiam ficar ali no alpendre. Ele exercia até um certo tempo, sendo aprovado, dedicando a sua vida, ele passava a ministrar ao Senhor no lugar santo. Ele já saía do lugar aberto e entrava no lugar coberto, no santo, onde estava o pão da proposição, o candelabro e a mesa do incensário. Ele crescia espiritualmente na intimidade do Senhor, ele entrava num nível muito maior. E se ele fosse fiel, 5 anos antes dele se aposentar, só um era escolhido e entrava no santo dos santos. E lá, sabe o que acontecia? O próprio Deus descia e vinha diante da face dele, e ele se encontrava com o Criador. Isso era o sonho de todo levita. Mas esses levitas aqui trocaram os sonhos deles pelo pecado, por uma vida sem futuro. Rejeitaram o cargo, a honra, e escolheram ser vagabundos espirituais. Vagabundos. Pessoas que não dão nada, não dão oferta, não dão dízimo, não dão trabalho. Só dão trabalho. E Deus falou: essas pessoas vão ter seus cargos rebaixados. E eu não vou expulsar eles, porque o dom é irrevogável. Mas eles vão ser guardas. Eles vão limpar o templo. Eles vão fazer trabalhos inferiores. Não que cuidar da igreja seja algo inferior. Entenda, Deus está dizendo: eles não são dignos da honra. Eles não são dignos do sacerdócio. Eles vão ter que cuidar de coisas simples. E o Espírito Santo me falou que eu estou nos últimos dias rebaixando pessoas de cargos. Estou tirando, estou abatendo, porque não dão valor naquilo que eu dei. Querem fazer o que faziam antes, não dão conta, porque trocaram a minha glória santa pelas coisas deste mundo. Deixaram de ser rei para ficar amansando jumentas. Fora da minha casa. Eu quero que você entenda. E Deus fala: tem uma terceira classe. Os descendentes de Zadok. Diga assim: Zadok. Mais alto: Zadok. Zadok foi o sacerdote que, quando houve uma conspiração no reino, ele permaneceu fiel. E Deus falou: ele ministrará todo sempre diante da minha presença, junto com a sua descendência. E esses descendentes de Zadok, eles tinham privilégios. Diga assim: privilégios. Mais alto: privilégios. Eles foram os que guardaram a aliança. Eles foram o que espiritualmente permaneceram dentro do templo. Você vai entender. A descendência de Zadok foi a que permaneceu espiritualmente pura, na presença de Deus, honrando, ministrando ao Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo que Ele está voltando, e que o estranho não entra no templo, e que aquele que recebeu a honra e trocou por causa de jumentas não ministrará mais diante dele. Terá que ver outros crescendo e ele ficando lá embaixo. E o outro perguntando: por que você está nessa vassoura aí? Não, porque eu tinha chamada para ministrar diante do Senhor, mas eu troquei ele pelos ídolos, eu estou aqui com a vassoura. E isso, se não fosse pior, se ele me expulsasse da presença dele. Mas tem uma geração que fica na presença, dentro do templo,
fisicamente e espiritualmente. Fisicamente e espiritualmente. Ele guarda os mandamentos, ele fica diante da face, não se corrompe, guarda a aliança. Esse grupo, aleluia. E eu lendo o texto, eu vi as recompensas. E para esse grupo, o Senhor Deus disse assim: eles primeiro entrarão no meu santuário. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou falando do templo físico, estou falando do templo espiritual. Porque neste momento, o templo espiritual, neste momento, e eu quero que você, só quem veio para cultuar a Deus, glorifique a Ele. Eu quero que você, que está em espírito agora, ache esse lugar comigo. Ache esse santuário. Porque nesse santuário, ele diz: aqueles que guardam a aliança estarão diante de mim, servirão na minha mesa. Na minha mesa. Terão vestes sacerdotais. A gente olha para a nudez do pecado e de repente olha para um Deus que traz espiritualmente para a gente vestes santas, brancas como a neve, vestes de autoridade. Porque o sacerdote, ele não tinha uma veste comum. Ele tinha um éfode de linho sobre o éfode, um peitoral do juízo com as 12 tribos, com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele tinha uma faixa azul com a mitra de ouro, dizendo santidade ao Senhor na sua testa. E ele tinha franjas com romãs e campainhas que diziam: eu ando no fruto, porque a romã é o tipo do fruto do Espírito. Sacerdote que guarda aliança, ele tem fruto do Espírito, não da carne. Ele não anda nas invejas, bebedices, emulações, facções, iras, pelejas, contendas, não. Ele anda no fruto do Espírito, no amor, na paz, na caridade, no gozo, na benignidade, na mansidão e na fé. Ele tem campainhas, barulho. O que é campainha, pastor? O que aquelas campainhas significam quando eles andavam e faziam barulhos? A campainha significa que aqueles que guardam aliança, Satanás não pode calar a boca deles. As campainhas são glória a Deus e aleluia da igreja. É adoração daqueles que guardam aliança. Só quem guarda aliança pode chegar aqui e glorificar e exaltar. Ele não fica mudo, não fica com essa boca amarrada, travada, parecendo que está com cadeados e correntes. Ele glorifica este Deus. E a cara baixeta. Até isso a gente sente falta de ver. O levita termina a música, aí na hora de mudar para outra música demora um pouco, esqueceu o papel ou estão combinando a nota. A igreja toda cala e para com eles. E aí o cabo do teclado cai, aí o homem vai pegar, o olho olha para o cabo. Estão fora do tempo. Estão fora do templo espiritual. Porque do mundo espiritual a gente não cessa de dar glória, não cessa de sentir a presença, não cessa de adorar, não cessa de exaltar. A gente tem fome e sede de adoração. Não é qualquer um. Pega o nome do seu irmão aí, porque tem gente dormindo. Tenta trazer ele para o templo. Diga para ele: não é qualquer um que entra no santuário. Diga: não é qualquer um que pode estar diante do Senhor. Diga: não é qualquer um que serve na mesa do Senhor. Não é qualquer um que tem vestes sacerdotais.
Levanta a sua mão, eu vou profetizar. Deus tem pessoas que querem aqui. Tem pessoas que te amam. Tem pessoas que ainda te buscam, independente do que o Senhor possa dar. Eu quero profetizar sobre elas agora. Vestes sacerdotais. Eu profetizo que elas entrarão no teu santuário, servirão na tua mesa, estarão diante de ti e receberão vestes de louvor. Receba! Deixa Deus te vestir com a veste de santidade. Eu contemplo um véu caindo sobre pessoas aqui. Eu vejo um véu caindo sobre pessoas e Deus está dizendo: estou vestindo a minha igreja com mais santidade, com louvores, adoração, com autoridade na minha presença. Ei, quem gosta de prostituição não tem veste sacerdotal. Quem não honra pai e mãe não tem veste sacerdotal. Quem não tem compromisso com a obra de Deus não tem veste sacerdotal. Quem gosta de adulterar, de beber, de ficar se enchendo de pinga e de cachaça, não pode receber essas vestes. Mas aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, o próprio Deus vem com a veste e cobre você e diz: tu és meu filho, hoje eu te visto. E você pode segurar a sua veste hoje. Aqueles que guardam a aliança. Aí Deus diz: eu não quero que vocês bebam bebidas fortes. Deus diz ao profeta: fala para eles, eu não quero que eles se prostituam. E outra coisa, que eles abram as suas bocas e ensinem as minhas leis ao povo. Eu quero que eles julguem as causas das pessoas, levando elas ao caminho mais justo. Ele diz ao profeta: isso aqui é só para quem quer ser sacerdote mesmo. Toda a tribo de Israel receberam heranças. Diga assim: heranças. Terrenos, mansões, grandes chácaras, bois, fazendas, gados. E quando chega na vez de Levi, a tribo de Levi pergunta: Senhor, e o que a gente vai receber? Aí Deus fala: vocês não terão herança. Eu não tenho bois, não tenho ouro, não tenho prata para vocês. Eu vou ser a herança de vocês. Será que tem alguém que ainda quer isso? Deus como herança, e não se preocupa com mais nada a não ser a presença desse Deus maravilhoso. Então você tem liberdade, você está no santuário. Agradeça a este Deus. Aleluia. Coitado de quem fica atrás de jumenta. Eles pensam assim: servir ao Senhor, eu não vou ter nada, eu não posso fazer um concurso público, eu não posso ter muito dinheiro, vou ficar dentro de uma igreja. Coitado deles. Porque os sacerdotes de Deus, quem paga o salário deles é o próprio Deus. Quem não tem Deus depende do homem. O homem falha, o homem trai, você fica na prova, você confia e não recebe nada. Mas quem é sacerdote de Deus, ainda que o homem feche a porta para você, nem que Deus traga um urubu, coloca ele na mão dele uma bandeja, uma gravata borboleta e faz ele trazer pão e carne para você, nada vai te faltar, porque quem assinou a tua carteira é Deus. É Ele que supre as tuas necessidades. Eu nunca vi descendência de Zadok mendigar o pão e nem passar fome. Eu nunca vi.
A jumenta um dia morre, fica doente, dá coice. Mas Deus não. Eu não vou ler, tudo que eu estou aqui dizendo aqui está dentro do texto. É um capítulo só, dentro de casa você lê. Mas está escrito que eles terão Deus como herança. Nada falta àqueles que guardam a aliança. Nada falta. Só muda os meios. Uns é através do contra-cheque, na conta bancária. Outros é através de alguém que bate na porta e diz: Deus mandou ir no mercado comprar tudo isso e deixar aqui. Tudo é provisão, tudo é salário, tudo é suprimento de necessidade e graça. Ei, sacerdotes de Deus, não sintam inferior. Deus cuida de vocês, Deus ama vocês, vocês estão diante da presença dEle. Essa é boa. Agora o povo vai querer dar glória nessa aqui. O sacerdote, quem rejeita o Senhor e fica fora do templo, tem que ir atrás de homem para confessar pecado. Ô irmão, eu fiz isso. Ô irmão, estou pecando. Ô irmão, não sei o que eu estou fazendo da minha vida. O sacerdote não. Deus mostrou para o profeta: aqueles que guardam aliança, eles vão conversar diretamente comigo. Quando eles dobrarem os seus joelhos, eu próprio vou descer do céu e dizer: fala, filho, que eu estou aqui para te ouvir. Não, tem que ter um glória a Deus. Será que só eu que quero ser sacerdote diante do Senhor? Por isso que o estranho dá um tiro na cabeça, se enforca, pula do shopping, porque não tem ninguém para confessar. E o acusador vem oprimido, dizendo: você pecou, você merece morrer. Mas o sacerdote, quando ele erra, ele fala: Deus já está com o ouvido, dizendo: fala! Não dá nem tempo do acusador vir. Fala: porque eu justifico aqueles que se arrependem na minha presença. E a parte boa, diga glória a Deus. Todo levita é zombado, todo sacerdote verdadeiro é zombado. E as coisas que a gente mais ouve é isso: você só vive na igreja, não tem dinheiro para comprar um pão. Você só vive na igreja e não tem o seu carro. Ué, você vive na igreja, você é fiel e essa porta de emprego nunca abre. As outras tribos, Isacar, Judá, Zebulon, Gade, Naftali, diziam: cadê Levi? Olha aqui a gente com os nossos carrões, com as nossas casas, as nossas mansões. Cadê o que vocês têm? Ei, eles tinham tudo nessa terra, mas não tinham o olhar de Deus, do jeito que Deus olhava para os levitas. O levita não tinha um carrão, vinha no metrô, vinha andando, chegava suado com as suas sandálias simples, mas quando ele pegava o seu instrumento, Deus mandava o céu calar, fazia Tava as outras tribos lá comendo, bebendo, assando a picanha, todo mundo congratulando as prosperidades, e o céu não está nem aí. Mas o levita chegou na igreja, o sacerdote, Deus manda silêncio, os anjos: o que foi, Senhor? Chegou alguém que eu olho diferente aqui. Chegou alguém no meu tempo. As outras tribos chegam no tempo, Deus não está nem aí, abençoa pela misericórdia. Mas quando o sacerdote chega no ato, Deus manda o céu calar. Quando ele pega o microfone, está na prova. Não tem o que as outras tribos têm, mas pegou no microfone, está os anjos e está Deus assim. Milhares aqui, um sacerdote aqui. Os olhos de Deus estão, ó. Aí começa a cantar: oh, aleluia. Ele começa a adorar a Deus.
Os anjos não se contentam em pedir: Deus, eu posso descer e tocar com ele. Quando o levita pega a guitarra, o violão e começa a tocar, os anjos descem, começam a reger o coral com eles, e ali vira uma festa santa. Nós estamos no átrio diante de Deus, adorando, e Deus não quer saber de mais nada. Ele quer cultuar conosco, Ele quer adorar conosco, ser adorado. Ele olha diferente. Quando o sacerdote sai da igreja, os anjos voltam para suas funções dizendo: o espetáculo acabou. Vamos, gente, acabou o show, acabou o espetáculo. A Bíblia diz que nós somos postos como espetáculos diante dos homens e dos céus. Eles zombam do sacerdote, mas Deus tem uma promessa. Diga glória a Deus. Ele chegou e falou assim: levitas, todos aqueles que guardam a aliança, tenho algo para dizer a vocês. Eles vão trabalhar, eles vão cuidar das suas posses, dos seus gados, mas eu não abençoo eles enquanto eles não trazerem a primícia na mão de vocês. Tem gente que não entende Bíblia mais, tem que repetir, né? Fazer o quê? Século 21. Vou repetir. Deus disse para os levitas: olha, todos aqueles que têm posses, eles não vão ser abençoados. Eles estão debaixo de maldição. Eles só terão a minha bênção no dia que eles pegarem a primícia deles. Aquilo que é melhor deles não vai ficar na casa deles, vai para a tua mão. Deus está dando primícias para sacerdotes aqui. Recebe pastora, recebe pastores, o melhor de Deus. Eles vão lá, trabalham, soam, mas o melhor não fica com eles. E foi Deus que assim fez. O melhor vai para os fiéis. Havia várias espécies de ofertas. Todas as primícias vinham para o templo e para os sacerdotes. Por que eu estou pregando isso? Porque Jesus Cristo disse em Apocalipse que nos fez reis e sacerdotes. O que isso quer dizer? Que em Cristo você pode reinar. Você pode viver uma vida como um rei. Decidir qual vai ser o curso da sua vida. Não tem mais demônio que pode te escravizar. Você pode reinar. E como sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele intercedia diante do povo, ele ensinava o caminho para o povo e ele levantava adoração a Deus. Deus está dizendo que a vontade dele é que todos o adorem, que todos intercedam diante da face dele, clamem a ele, estejam com ele, se vistam das vestes espirituais que ele dá. E hoje eu vejo Deus falando: eu quero um concerto com pessoas aqui. Eu vou passar as revelações do Senhor, já estou passando para a pastora Vânia, porque Ele me deu algumas coisas aqui que devem ser passadas. E eu quero passar para a nossa irmã Rosa, que eu estava em oração e eu te via num lugar. E neste lugar, Deus falava: este não é o lugar para minha filha. Não é este lugar que eu tenho para ela. E quando eu te via naquele lugar, eu estava indo para o templo do Senhor. E o Espírito Santo falava: vai, porque para o lugar que você está indo, ela também vai. E o Senhor Deus está dizendo hoje que espiritualmente Deus não tem mais os lugares de maldição, de vício, de bebida, de tantas coisas ruins que acompanharam a sua família. Deus está te tirando desse meio de maldição.
e te colocando dentro do templo, aonde você estará diante do Senhor, servindo, adorando e recebendo dele as primícias. Toma posse da sua vitória. Ele diz: mulher, eu te quero na minha casa. Não deixe o teu compromisso com a minha casa de forma nenhuma, porque grande é a obra que eu estou fazendo na sua vida. Eu via um trabalhar na vida do Flávio aqui quando eu estava pregando, e o Espírito Santo falou assim: fala para ele, porque eu quero que você ministre sobre ele a minha graça. Deus está mandando te dizer que ele fez tudo isso na sua vida por uma coisa que você ainda não consegue ver, pela sua eternidade. Todo esse rebuliço que você não entendeu, quantas vezes você pensou até em sumir, desesperado, quantas vezes você chorou sozinho, e Deus mandou você somente se calar, porque Ele fez algo na sua vida. Ele te deu a salvação. Não interessa o que está acontecendo, Deus fala: eu te dei a salvação. O que interessa é para você que naquele dia você vai subir. E eu acredito que os teus filhos, a tua esposa estarão com você para toda a eternidade. E você vai dizer: valeu a pena o que o Senhor fez na minha vida. Valeu a pena, Senhor, eu parar de querer dirigir do jeito que eu acho que é melhor, entregar minha vida na sua direção. E Deus fala para ti: se entrega. Entrega os seus medos ao Senhor e deixa Ele te levar nas águas do Espírito, porque Ele tem preparado coisas para você que o seu coração nunca sentiu, e nem os seus olhos viram, e nem a sua mente imaginou. Quero passar aqui para a nossa irmã Sara. Sara, Deus está mandando te dizer que você já não é mais inocente. Você sabe o que é certo e o que é errado. Deus fala que naquele dia Ele abriu uma grande porta de bênção para você e você jogou fora. Ele te disse aquele dia que se você honrasse Ele, as pessoas que Ele colocou para você ajudar, Ele abençoaria a sua vida de uma forma tremenda. E você não deu ouvidos ao Senhor. E eu vou te dizer algo aqui, porque Deus me mostrou isso, já mostrou para outros profetas. E Ele diz: tem um laço. Satanás quer fazer algo contigo. E não se escandalize, igreja, porque Deus faz assim. Ele fala 1, 2, 3 vezes, a pessoa não ouve, Ele repreende perante a igreja. E se a pessoa não ouvir, Ele considera como ímpio. Porque o diabo quer te matar num estupro, jovem. Olha para cá, olha para cá. O diabo quer te matar num estupro. Eu orando por você, eu vi o seu corpo num matagal, todo picado e todo roxo. Deus fala para ti: até quando tu vai ser rebelde? Eu não quero você na casa de um, na casa de outro. Eu te dei pai, eu te dei mãe. Até quando? Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele mostra as obras dele aí. É só ligar uma televisão, ler um jornal. E até quando você vai brincar com Deus? Porque Satanás pede a tua alma. Deus fala para ti: se preocupa com o seu futuro. Namoro não vai te dar nada. Homem não tem nada para te dar. Santifica a sua vida. Você está deixando o diabo manchar as suas vestes. Você está deixando o diabo te tirar do ato, do tempo, para levar para o lugar onde você está exposta. Deus está te dando essa chance. Deus está te dando essa chance. Porque quem está te levando para esses lugares não é Deus. E outra coisa, Deus não está na mentira. Deus é verdade. Seja sincera com teu Deus, pede ajuda a Ele. Deus está falando para a mãe dessa moça: cuida dessa jovem. Cuida dessa jovem. Porque o diabo quer matar ela num estupro.
E é nesses lugares, ela indo para casa de um, para casa de outro, para um lugar para outro. Porque eu vejo que ela está andando em lugares que Deus não quer que ela ande, com pessoas que Deus não quer que ela ande. Deus fala assim contigo, sabe por quê? Porque Ele já te falou uma vez, 2, 3. Deus tem um futuro lindo para você. Para de correr atrás de coisa vã. Você não é do mundo, você é de Deus. Você é luz, você tem que brilhar, não é seguir o caminho das trevas. Deus está desfazendo um laço, um jovem está marcando com 2 jovens, e esses jovens já são de maior, para te encontrar dentro de um apartamento e de lá te levarem para o lugar. Não brinca com Satanás. Não brinca. Não brinca. É, irmão, porque o profeta passa a rosa, mas tem que passar os espinhos também. A gente pensa que criança não dá lugar para o cão, dá. Criança hoje 12 anos, rebelde, não obedece pai nem mãe, não faz nada em casa, não quer estudar, não quer trabalhar. Aí infelizmente arruma aí um bucho aí, pega uma doença, morre, vai preso. É o que está acontecendo. Mas a partir do momento que Deus fala com você, você vai só se o seu coração for muito duro. Muito duro. Que a gente olha a aparência, mas Deus conhece o teu coração e diz que seu coração está duro. Rebelde, você está amando o pecado, a mentira, o engano, e Deus está com uma espada sobre você. E arastequenese. Tá, jovens, na minha época, pai tinha autoridade de deixar o filho do lado dele quietinho para ouvir o culto. Não é numa esquina não. Porque agora a gente está cultuando aqui, os jovens estão na esquina da igreja. Quem fica esquina para mim é prostituta e traficante. Pregando aqui, os jovens da igreja na esquina. Que bagunça é essa? Pastor, o senhor está sendo duro? Não! Eu estou pregando a palavra. Deus diz, os estranhos não entrarão. Eu te ensino a fé. Agora a decisão é sua. Eu não posso te obrigar a servir a Deus. Deus falou, tem 3 classes aqui, eu já estou terminando. Estranhos, aqueles que trocaram o ministério por causa das coisas desta terra, por causa de sexo, de casamento, de casa. E aqueles que verdadeiramente são fiéis a mim. Você escolhe quem você é nessa história. É você que escolhe. Eu escolhi o meu lugar. E você já escolheu o seu? Aqueles que escolheram reinar com Cristo para todo sempre, glorifiquem e aplaudam o Senhor com uma salva de palmas mais linda que você tem para dar. Louvado seja o Senhor.